E aí galera, tudo certo? Beleza? Enem chegando, Robilu na área. Então é o seguinte, hoje nós vamos dar uma olhada na segunda parte da China. Tranquilidade? Então vamos começar aqui a dar uma olhada em Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, conhecido como Grande Timoneiro, o camarada que liderou a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung trabalhou na teoria do foco, o foquismo, uma teoria que foi basicamente idealizada por Ernesto Che Guevara de Lacerda. Como a China, por exemplo, no início dos anos 40, a China era um país que tinha basicamente mais de 70% da população no campo e uns 30% da população na cidade. Então o que o Mao Tse-tung fez? O Mao Tse-tung vai fazer a famosa Grande Marcha para o Norte. Ele foi conquistando o interior da China ideologicamente e os camponeses foram comprando a ideia do Mao Tse-tung. Isso, na aula passada, nós abordamos aí a fundação do Partido Comunista Chinês e o Mao Tse-tung partiu do sul e foi conquistando. A teoria do foco, ela trabalha a ideia de você conquistar primeiro os camponeses para depois você partir para conquistar o espaço urbano. Bicho pegou, hein? Grande marcha para o norte. Mao Tse-tung conseguiu isso aí e em 1949 ele confrontou-se com Chiang Kai-shek. Então, nesse confronto do Mao Tse-tung com Chiang Kai-shek, nós temos o confronto do socialismo contra o capitalismo, beleza? Deu vitória do Grande Timoneiro, hein? O Mao Tse-tung venceu o Chiang Kai-shek, que fugiu com sua tropa para Taiwan, chamada também de Formosa ou China nacionalista. E a partir daí, a Revolução Chinesa ela foi vitoriosa. Temos um segundo país socialista no mundo, já que a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era socialista desde 1922. Sendo assim, a China ela vai ficar alinhada à União Soviética de 1949 a 1960. Em 1960, houve o rompimento sino-soviético, ou seja, no confronto entre o Nikita Khrushchev e o Mao Tse-tung, certo? Principalmente com relação a armamentos nucleares, houve o que? Houve o rompimento sino-soviético. E a partir daí o Mao Tse-tung começou a seguir o socialismo, chamado de socialismo maoísta, que é aquele socialismo baseado dentro da ideologia chinesa. Beleza? Então o que o Mao Tse-tung vai fazer? Vai cometer, por exemplo, algumas questões positivas, mas vai ter erros também. Um deles foi o grande salto para frente. Entre 1958 e 1962, o Mao Tse-tung criou a ideia do grande salto para frente. Ela se baseava em simplesmente abortar algumas etapas e você chegar ao comunismo rapidamente. Isso acabou não dando certo, gerou muita fome dentro da China, muita gente morreu. Essa política do Mao Tse-tung falhou, que foi de 1958 a 1962. A partir daí, nos anos 60, o panorama histórico e geopolítico chinês e também mundial ele vai se transformar. A China vai, entre 1966 a 1973, ela vai fazer a Revolução Cultural Chinesa. O interessante da Revolução Cultural Chinesa é exatamente o seguinte, você sacar que essa revolução ela foi muito mais econômica do que cultural. Porque assim que a Revolução Cultural acabou, a China passou a aderir ao socialismo de mercado. Volto a dizer que não era uma ideia chinesa. Socialismo de mercado foi uma ideia do Tito, que governou em Iugoslávia de 1945 a 1960. E a China copiou essas ideias para dentro de seu país. Consequentemente, o que vai acontecer? Em 1976, eu até coloquei aqui no quadro, não esqueci do print não, hein? Agora é meu opinião, vocês darem uma printada no quadro. Então, o que acontece? A partir daí, você tem o socialismo de mercado. O socialismo de mercado que se baseia no seguinte, a ditadura do Partido Único, que é o Partido Comunista Chinês, e a parte econômica com algumas ideias do capitalismo. Muito bem, é bom lembrar que essas ideias elas foram plantadas pelo Mao Tse-tung, que veio a falecer em 1976. Segundo os chineses, em 1976 também houve um grande terremoto na China, a terra estaria zangada, porque o grande timoneiro morreu. Muito bem, quando Mao Tse-tung
partiu, quando ele morreu, você vai ter assumindo a China o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping governou de 1976 a 1997. E o Deng Xiaoping tem aquela frase, né? Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse ratos. E a partir daí a China começou um crescimento avassalador. A China cresceu de 76 até uns 2 anos atrás, aí uns 2018 mais ou menos. A China cresceu cerca de 12% ao ano, sendo que algumas cidades chinesas cresceram 17% ao ano. É o caso, por exemplo, de Shenzhen. Beleza, beleza? Beleza. Muito bem. Algumas outras coisas interessantes. Isso aqui são as zonas econômicas especiais, também idealizadas dentro da Revolução Cultural e postas em prática pelo Deng Xiaoping. São cidades litorâneas abertas a investimentos capitalistas. Tranquilo? Então isso provocou um crescimento econômico muito grande na China. Um outro caso seria exatamente que tipo de situação? A política das 4 modernizações, hein? Fica ligado nisso aí que o pessoal não fala muito nisso não, hein? O Deng Xiaoping também mandou a política das 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia. Os chineses querem a democracia, certo? Apareceu um dia aqui, ó. Vou acertar aqui. A democracia, ou seja, uma coisa que está sendo trabalhada na China. Ciência e tecnologia, é bom lembrar. A China tem hoje nas suas escolas técnicas mais de 20 milhões de chineses, forma mais de 500 mil engenheiros por ano. Então é um país que cresce muito. Mas a China também tem problemas dentro da sua geopolítica interna e externa. Um deles é Hong Kong, certo? Que eu vou abordar em outro momento. Hong Kong, dominada pela Inglaterra de 1842 a 1997. Tem uma cláusula no contrato que Hong Kong tem que ser capitalista por mais de 50 anos. A China tem interesse em Hong Kong. Taiwan, Formosa, China nacionalista, a província rebelde, certo? Para onde Chiang Kai-shek foi com os capitalistas. Um outro caso, Xinjiang, que é separatismo. Essa região no interior da China é uma região dominada pelo islamismo. Eles querem se separar, a China não vai permitir. O Tibete também quer se separar, nunca a China vai permitir, por causa da questão de ordem geoestratégica. Tibete, regiões o quê? Dominadas pelos Himalaias, mais de 8 mil metros de altitude, ali é que nascem esses rios chineses. Então a questão da água no mundo é super importante. Então a China não vai liberar o Tibete nunca. Um outro caso, a raça Han, que é uma raça que domina etnicamente a China. 90% dos chineses são a raça Han. Não se esqueçam que a China, segundo os especialistas em China, ela tem mais de 2 bilhões de habitantes. Você não tem 90% da raça Han, e o restante vai dar uma quantidade razoável. E esse pessoal questiona, por exemplo, essa questão da raça Han, que domina as melhores terras e os melhores empregos. Confronto da bacia do Pacífico: China, Estados Unidos, Japão, tigres asiáticos e mais outros países ali do Pacífico, que começam a disputar o mercado consumidor. E o grande barato agora, vou só pegar um apagador aqui rapidinho para vocês secarem, que a China vem fazendo o crescimento econômico com sustentabilidade. O que significa isso? Bem legal entender essa parte da geografia física chinesa, porque a China também é considerada o gigante cambaleante. A China tem graves problemas de ordem ambiental. A água, o ar e o solo, eles estão apodrecidos. Então a China, ela quer trabalhar naquela situação bem interessante no mundo atual, que é você crescer economicamente com sustentabilidade. Por quê? Existe uma teoria chamada teoria do U invertido. Então, diz o seguinte, que os países que atingem um ápice econômico, certo? E não dão atenção para o meio ambiente, qual é a tendência? É que eles entrem em decadência. E a China não quer isso para ela, já que ela tem uma projeção para 2040, que ela seja a maior potência geopolítica, geoeconômica e militar do mundo. Então o que a China está fazendo? A China tem um relevo assim, olha que maneiro, moçada. Relevo de escada, Eu não sou lá um exímio desenhista, não.
Olha o que vai acontecer. Ó. Então você tem aqui essa situação, aqui você tem o Pacífico, aqui você tem o Himalaia, Chique, aqui você tem um Planalto, ó, a 2.500 metros de altitude, e aqui você tem uma planície, beleza? O que acontece de interessante? Nessa planície aqui, você tem a China rica, onde estão as zonas econômicas especiais. A China tem 51% da população na cidade e 49% da população no campo. Beleza? A China do Planalto é a China pobre, certo? E a China da montanha também é a China pobre. Só que, é aí que está. Essa China pobre, ela tem muitos recursos. Ela tem petróleo, ela tem carvão mineral e ela tem gás natural. O interior dela é muito rico em recursos minerais e combustíveis fósseis. Então, um dos grandes problemas da China é a questão de ordem da energia, a questão energética e a infraestrutura, principalmente no que se refere a sistema de transporte. Então, o que a China está fazendo? Essa é a China rica, né? Beleza? Então, o dinheiro que tem aqui, ele vai para cá para modernizar o interior da China. Então, aqui você tem oleodutos e tem gasodutos, tem rodovias e ferrovias a mais de 4.000 metros de altitude. Beleza? Então, por exemplo, oleodutos e gasodutos saem daqui, ó, e vão abastecer a China rica, que não tem tanto esse recurso e precisa muito disso. Fora lembrar que aqui é a nascente dos 3 principais rios: o rio Yonghe-hu, que é o rio amarelo, o rio Xinjiang, que é o rio das pérolas, e o rio azul, que é o rio Yangtze-Kiang. Beleza, pessoal? Grande abraço, deixe um like no meu canal, passem para os amigos, na próxima semana tem mais. Abraço!